Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 Horas e hoje nós vamos conversar sobre um dos tipos de câncer mais agressivos e silenciosos, o câncer de pâncreas. E para nos ajudar a compreender melhor os sinais de alerta, os métodos de diagnóstico e as opções de tratamento, convidamos os especialistas, o Dr. Ivan Roberto Urso, que é endoscopista e cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Eli Minoro, que também é cirurgião do aparelho digestivo, e o Dr. Leandro Acosta, que é cirurgião oncológico. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 Horas. E doutor, aqui a primeira vez, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você a respeito de um tema tão importante, com alguns colegas também que tratam dessa doença. O pâncreas o tumor de pâncreas, né, a neoplasia de pâncreas é uma doença muito assustadora, né? A experiência que a gente tem no dia a dia é de ser uma doença que na grande maioria das vezes a gente acaba descobrindo no estágio mais avançado e a história final dessa doença ela não é muito boa, né? Então acho que a gente tem muito para falar desse tumor. Doutor, falando um pouquinho sobre ele, o mais conhecido é o adenocarcinoma, isso, mas existem outros tipos. Como que caracteriza esse tipo de câncer, então? Tá bom. Então assim, o pâncreas ele é um órgão que ele é escondido, né? Na anatomia dele, ele já é um órgão que já está protegido e escondido dos exames de rotina básico. Então a gente acaba muitas vezes não pedindo exames específicos para pâncreas e acaba às vezes não valorizando algumas queixas que o paciente possa ter que talvez levasse a pensar no pâncreas. O tumor de pâncreas, o mais comum é o adenocarcinoma, que ele é do tecido exócrino do pâncreas. Então, 90% dos tumores de pâncreas são adenocarcinoma. Os outros 10% pode ser de outras linhagens de células que tem dentro do pâncreas. Entre eles, a linhagem endócrina, que são os tumores neuroendócrinos. Certo, então tem alguns tipos. E a gente falou um pouquinho sobre o câncer, mas, doutor, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre, na verdade, a função do pâncreas, porque muitas vezes até fica meio confuso. Para que serve esse órgão? O que ele tem de tão importante no nosso organismo? Doutor Minoro, explica pra gente. Então, o pâncreas, ele é um órgão endócrino, né, também. Então, ele é muito importante no controle do diabetes, por exemplo, né? Ele controla bastante essa questão da glicemia, tanto para baixo quanto para cima, e ele é muito importante também na questão digestiva, né? Ele libera enzimas que ajudam na digestão dos alimentos. Então, ele tem algumas funções bastante importantes no aparelho digestivo. E o doutor comentou sobre a questão dele ficar um pouquinho ali escondidinho. E como que funciona, então, no dia a dia, doutor Ivan, doutor é endoscopista e também cirurgião do aparelho digestivo, como que funciona essa rotina de cuidado com esse órgão, que muitas vezes, como o doutor disse, acaba passando despercebido ali? Qual que é o momento que vocês identificam que tem algo de errado justamente com esse órgão? O pâncreas, como o doutor Leandro comentou, ele fica escondido. E o grande problema do tumor de pâncreas é que ele é silencioso. Muitas vezes a gente só vai descobrir quando ele está dando algum sintoma, e para ele dar algum sintoma, ele já não é mais uma lesão muito pequenininha. Então, no caso, né, às vezes pode dar dor, que leva a você procurar essa dor e investigar, e às vezes ele pode dar o amarelão, que também é uma coisa que você vai atrás. Mas geralmente quando isso acontece, o tumor já não é mais tão pequeno. E os exames de rotina que nós fazemos, como o ultrassom, muitas vezes não conseguem avaliar o pâncreas completamente. Sim. E para você ter uma boa avaliação, você precisa de exames mais avançados. Geralmente a tomografia ou a ressonância. E em casos mais específicos, aí entra a área da endoscopia, onde a ecoendoscopia consegue, além de analisar lesões duvidosas, fazer biópsias desses tumores. Então, na maior parte das vezes, o diagnóstico acaba sendo ou um pouco mais avançado quando o paciente já tem sintomas, ou por acaso o paciente vai fazer uma tomografia para ver uma pedra no rim, ou vai fazer uma tomografia para analisar a coluna, e acaba descobrindo um nódulo no pâncreas. Então ele aparece de forma de um nódulo? Geralmente um nódulo. Existem algumas lesões também que podem aparecer em formas de cisto, né? Os cistos de pâncreas também são coisas que a gente tem que acompanhar. Diferente do cisto do rim, do cisto do fígado, que são bem comuns e na maior parte das vezes são benignos e a gente acaba não se preocupando, os cistos do pâncreas podem ser lesões que
com o tempo podem desenvolver, se transformar no câncer. Então, devem ser investigados também. O doutor comentou sobre essa questão de o paciente muitas vezes apresentar um sintoma e então começar essa investigação, que foi no caso do apresentador do Guedes, ele foi ao pronto-socorro com uma cólica renal e acabou descobrindo o câncer. Então, é comum, doutor Nura, acontecer dessa rotina do dia a dia, vocês começarem uma investigação pensando em algo e só então descobrir o câncer de pâncreas? Como já foi comentado, né, ele é um órgão de difícil acesso. Então, o exame mais comum da nossa rotina é o ultrassom. Como ele fica atrás do estômago, ele não é tão fácil de ser avaliado. Então, como o Ivan falou, vai fazer uma tomografia e aparece esse nódulo. Normalmente, os tumores iniciais, eles são tumores incidentais, achados através de investigação de outras causas, e aparece a lesão no pâncreas. As localizações dentro do pâncreas também é muito importante na questão do tratamento, né? Quanto mais distal, né, a gente separa o pâncreas em cabeça, corpo e cauda. A cabeça do pâncreas, ela fica junto de estruturas bastante nobres, a via biliar, o duodeno, né, e o ducto pancreático. Então, quando a lesão acontece na cabeça do pâncreas, o tratamento costuma ser muito mais complexo, porque quando você remove essa porção do pâncreas, você precisa reconstruir toda essa anatomia, a via biliar, o trato digestivo e o pâncreas. Quando a lesão acontece no corpo e na cauda do pâncreas, você remove o final do pâncreas. Então, essa parte mais complexa da anatomia, ela consegue ser preservada, né? Então, a localização ela também é extremamente importante nessa questão do tratamento. E pensando um pouquinho, doutor Leandro, na questão, então a gente falou ali um pouquinho já do tratamento, mas esse paciente, quando ele começa a sentir algum sintoma, algum sinal, tem essa questão do amarelão, alguma dor, existem outros sinais também que pode apresentar que está relacionado ao câncer de pâncreas? Tem sim, Gabriela. Uma coisa importante que o Dr. Minoro falou é a localização da lesão. A gente sabe que quando a lesão na cabeça do pâncreas inicia, normalmente, por estar próximo de estruturas nobres, os sinais e sintomas são mais precoces. Então, o amarelão que o Dr. Ivan falou, o Dr. Minoro reforçou, é que o canal da bile passa por dentro da cabeça do pâncreas. Então, quando o paciente chega amarelo no consultório, é que porque provavelmente a lesão na cabeça do pâncreas sinalizou precocemente que realmente tem alguma coisa obstruindo aquele canal. Esses pacientes acabam descobrindo o tumor numa fase um pouco mais precoce. E é o que a gente quer, pegar tumores cada vez mais precoces para poder fazer o tratamento, seja cirúrgico, ou seja com quimioterapia ou radioterapia, e tentar levar esse paciente para uma taxa de cura maior. Já os tumores de corpo e cauda, normalmente eles demoram para dar sintomas, ou sinais. Então, normalmente essa lesão cresce, tem risco de se espalhar, né? E as queixas são muitas vezes vagas. É uma dor na boca do estômago meio que inconclusiva, é uma dor que vai para as costas, é uma sensação ruim, é um emagrecimento. E na grande maioria das vezes, então, quando a lesão está no corpo e cauda, quando você faz o diagnóstico através de uma tomografia ou ressonância, esse paciente já tem uma doença metastática, uma doença que saiu do pâncreas e foi para o fígado, foi para o peritônio, foi para algum outro órgão. Então, por ele estar, a localização dele ali, então, como o doutor disse, isso é extremamente importante, né? E falando sobre um pouquinho dos tipos de tratamento, doutor, quais são os tratamentos hoje disponíveis para o câncer de pâncreas, então? O doutor pode começar explicando, os doutores complementam também? Sim. Então, assim, o tumor de pâncreas, ele é um tumor, vamos falar do adenocarcinoma, que é o mais comum, né? Ele é um tumor muito resistente a tratamento sistêmico, tanto quimioterápico, como imunoterápico, como radioterápico, né? Então, o tumor de pâncreas descoberto numa fase precoce, como aconteceu com o apresentador do Guedes, ele tem uma indicação de abordagem cirúrgica, né? Então, se o tumor tiver mais para o corpo e cauda, você acaba retirando aquela parte do pâncreas, seja o corpo e a cauda com o baço junto. E se o tumor estiver na cabeça do pâncreas, você retira a cabeça do pâncreas junto com a parte biliar, junto com a parte digestiva.
Na cabeça do pâncreas, você precisa fazer toda essa reconstrução, porque é necessário que você tenha todas essas drenagens reconstruídas. No corpo e na cauda, você acaba retirando e não precisa fazer essas reconstruções. Após o tratamento cirúrgico, quando é possível, porque você descobriu numa fase precoce, um tumor pequeno, você avalia depois a necessidade, que quase sempre há de acontecer, do paciente ser submetido à quimioterapia. Né? Então, o paciente passa por quimioterapia e, em alguns casos, ainda se discute radioterapia pós-quimioterapia. Então, esses são um pouquinho dos tratamentos. E falando sobre a questão do diagnóstico, então, a gente tem a questão do paciente chega muitas vezes para o cirurgião do aparelho digestivo, e aí tem essa questão do trabalho em conjunto com o oncologista. E como que funciona, então, esse tratamento? Quando que começa o tratamento com os doutores e encaminha para o outro, porque muitas vezes o paciente não chega imediatamente para o consultório do doutor, né? Então, como que é feito esse trabalho também? Doutor Divan pode começar e doutor pode complementar. Então, o câncer de pâncreas geralmente é descoberto com um nódulo aí na região do pâncreas. Ou o paciente fez a tomografia por algum motivo e achou um nódulo, ou ele tinha uma dor abdominal, ou começou com um amarelão e acabou fazendo para investigar e descobriu esse nódulo. Quando identifica o nódulo, o primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico, tirar um pedacinho para fazer a biópsia e também avaliar a relação desse nódulo com as estruturas que estão ali perto, com as artérias, com as veias, né? Se ele já invade o canal da bile e também se não tem nenhuma outra lesão já espalhada, porque tudo isso é importante, né? O tipo de tumor, se ele é um adenocarcinoma, se ele é um neuroendócrino, né? Ou se ele já está invadindo alguma estrutura adjacente, ou se ele já se espalhou, vão ser importantes para a gente definir qual o tratamento. Então, geralmente, ele descobre o nódulo, avalia se não tem nenhuma outra área acometida, aí eu costumo receber o paciente nessa fase, que é para por endoscopia, eu consigo com um aparelho de endoscopia, eu entro ali pelo estômago, o estômago é bem pertinho do pâncreas, e com uma agulhinha guiada pela ecoendoscopia eu consigo coletar uma amostra desse nódulo. Sim. Aí vai analisar o nódulo, vai ver se era benigno, se é um tumor maligno, se é um neuroendócrino, um adenocarcinoma, e baseado nesse diagnóstico e no status, se ele está localizado ou não, ou invadindo coisas ou não, que aí chegam para os cirurgiões, que vão decidir se vai fazer radioquimioterapia antes ou se vai acabar operando. Mas acho que o Dr. Minoro vai poder comentar melhor quando que faz radioterapia antes e quando que opera direto. Isso, doutor, explica um pouquinho, então, a sequência desse tratamento. Então, foi para o doutor Ivan fazer essa parte do diagnóstico, auxílio da biópsia. Então, volta para o doutor e como que funciona? Então, qual que é o caminho? Até porque também, acho que antes da gente falar, existem perfis de paciente, doutor, e o tratamento também vai indicar para o tipo de paciente, para a idade, o doutor disse, então, da localização também. Tudo isso entra no quesito, na hora de escolha desse tratamento? Sim, o pâncreas, ele é uma doença que acomete pessoas de mais idade. Então, muitas vezes você até diagnostica uma lesão relativamente inicial, mas num paciente de muita idade, e muitas vezes o risco da cirurgia tem que ser colocado para o paciente e para o familiar, se o risco-benefício é válido, né? Então, muitas vezes você tem uma doença num estágio de tratamento cirúrgico, num paciente que não tem condição cirúrgica. E aí você vai ter que optar por outras opções de tratamento. E aí pode ser a quimioterapia, a radioterapia. Se tiver obstrução da via biliar e for optado por um tratamento não cirúrgico, esse paciente volta para o Ivan para passar uma prótese, alguma coisa, para ter um controle para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Uma vez avaliado essa situação, localização, relação da lesão junto aos vasos, né, mesentéricos, veia porta, as relações anatômicas e considerado ressecável, muitas vezes esse paciente tem como primeiro tratamento a ressecção cirúrgica. Ela pode ser feita por via laparotômica, cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica e agora por cirurgia robótica. E o pâncreas parece ter sido um órgão que se beneficiou muito com a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, a gente tem percebido que quanto mais complexo o procedimento, mais útil ele é. Em cirurgias menos complexas, ele
tem suas vantagens, mas não tem um ganho tão importante para o paciente. Uma vez indicado a cirurgia, vê, é na cabeça do pâncreas, é no corpo, na cauda, e aí a gente vai fazer a cirurgia correspondente a cada região da lesão. Fez a ressecção, essa peça cirúrgica, ela é enviada para o patologista, que são feitas várias análises, tipo do tumor, a agressividade do tumor, a extensão, o comprometimento, se tem linfonodos comprometidos, se as margens estão adequadas, e aí esse paciente vai para o oncologista para ver se complementa esse tratamento. Então é um tratamento extenso, né? Ele tem todo um processo que esse paciente tem. E como o doutor disse, essa questão da agressividade, o que a gente considera um câncer agressivo? Porque a gente ouve falar isso também, mas o que é para o pessoal de casa entender? Quando que a gente caracteriza um câncer agressivo? Então o que é que torna ele isso, doutor? A agressividade do tumor está relacionado muito com a taxa de multiplicação dele e a capacidade que ele tem de rapidamente invadir estruturas próximas, ou pior do que isso, invadir vasos linfáticos e venosos e se propagar à distância. Então, o que a gente acaba encontrando, né, muito nos pacientes com tumor de pâncreas? Às vezes, lesões pequenas, já com acometimento de doença fora do pâncreas, né, tanto localmente como já à distância. Então a gente fala, realmente são tumores que têm uma biologia, um perfil pior. Então ele nem precisou crescer muito dentro do órgão, ele já foi para fora do órgão e já entrou na corrente linfática ou na corrente venosa e já foi para um órgão mais à distância. E além disso, os trabalhos ao longo dos anos mostraram que são tumores de difícil destruição, seja com quimioterapias e seja com radioterapias. Então o tratamento do pâncreas tem que ser feito o mais rápido possível, e mesmo que a gente resseque todo o tumor, retire todo o tumor, faça quimioterapia de ponta, faça uma boa radioterapia, ainda a grande maioria desses pacientes vão ter uma recaída, e num período curto de tempo. Então, essa biologia do tumor de pâncreas é que deixa a gente muito preocupado. Por mais que a gente descubra precocemente, por mais que a gente indique uma boa cirurgia, que essa cirurgia seja feita com qualidade, seja por laparoscopia, por robótica, que a gente indique um bom tratamento de quimioterapia, que faça a radioterapia, a grande maioria desses pacientes ainda vão ter uma recorrência. Então, ainda precisa continuar o acompanhamento ao longo do tempo e períodos curtos de acompanhamento ainda. Então é algo que realmente chama atenção pelo tipo do câncer, é algo que chega até a comover a gente, né? Justamente pelo tempo de vida desse paciente, que tudo acontece, pelo visto, muito rápido também, né, doutores? Os trabalhos mostram, meu bem, que o tumor de pâncreas é o tumor que tem a maior mortalidade. Então a grande maioria dos pacientes que descobrem tumor de pâncreas, eles vão morrer dentro de 1 a 2 anos. Então a gente tem que ficar muito atento, né? E pequenos sinais e sintomas que podem sinalizar que possa ter alguma coisa no pâncreas, e sempre buscar um diagnóstico precoce, mas não esquecer das medidas preventivas para o câncer, né? E a gente já vai falar delas antes, mas mais do que remediar, né, é evitar que se desenvolva uma doença. E antes da gente falar um pouquinho sobre isso, doutor, quais que são os fatores de risco, né? Que geralmente tem alguns fatores associados a essa doença. Doutor, pode comentar, doutor Ivan, e o doutor complementa, assim a gente torna mais dinâmica a nossa conversa também. Então, no caso do câncer de pâncreas, de modo geral, quais seriam os principais fatores que estão associados à doença? Então, o que a gente sabe que aumenta bastante o risco de desenvolver são os pacientes que têm pancreatite crônica. Esse talvez seja o maior fator de risco. A pancreatite crônica, ela é causada por excesso de álcool e tabaco. Então, quem ingere muito álcool, quem fuma, tem uma incidência maior de desenvolver pancreatite crônica. Outra causa de pancreatite crônica são pacientes que já tiveram pancreatite grave, que acaba, né, lesando o pâncreas, e isso também, a longo prazo, pode aumentar o risco devido ao desenvolvimento da pancreatite crônica. Pacientes com história familiar de câncer de pâncreas, quem tem familiar de primeiro grau, pais e irmãos também estão com um risco um pouquinho aumentado.
e os pacientes que têm os cistos de pâncreas. Né? Os cistos de pâncreas devem ser acompanhados. Cisto de pâncreas não quer dizer que vai desenvolver um câncer de pâncreas, mas esse cisto pode aumentar e com o tempo ele tem uma chance de desenvolvimento, por isso eles devem ser acompanhados. E quando que começa esse acompanhamento, doutor Minoru? Então, a partir do momento que um familiar teve, qual que é a idade, o momento ideal para começar essa investigação e de quanto em quanto tempo essa pessoa, esse possível paciente tem que continuar o acompanhamento? A incidência maior é a partir da 6ª, 7ª década de vida. Então, se você tem um familiar, o ideal é que lá pelos 40 anos ali você comece a fazer alguns exames mais específicos. Adianta fazer ultrassom? O ultrassom vai falhar, tá? Porque ele avalia muito mal, como tem um estômago na frente do pâncreas, o ar do estômago, ele dificulta o método. Então, esse paciente seria mais interessante fazer uma tomografia ou uma ressonância, um exame mais específico. Perfeito. E agora a gente chega à questão de prevenção, então, doutor, que o doutor comentou um pouquinho antes. Quais seriam as formas de prevenir essa doença que, então, como nós conversamos, é extremamente grave mesmo, né? Algo que a gente tem que tomar cuidado e tem que levar em consideração, assim como a gente fala muito sobre outras doenças cardiovasculares, sobre a diabetes, mas também é algo que a gente também tem que levar em consideração e ter cuidado no nosso estilo de vida também. Então, assim, Amela, o tumor de pâncreas, ele não tem um screening de rastreamento. Então, você que em casa está assistindo isso, fala assim, eu vou lá no meu médico de confiança que eu quero fazer um rastreamento de câncer de pâncreas. Não existe. Não existe, porque você pode fazer uma tomografia hoje, tá? E a tomografia hoje é uma fotografia sua. E teu pâncreas está bonitinho. E daqui 6 meses você tem um nódulo no pâncreas. Então, não existe um rastreamento de você ficar a cada 6 meses ou a cada 1 ano fazendo exames. A não ser que você tenha uma alteração genética documentada que aumenta a incidência e você faz um acompanhamento mais de perto. Tá? O importante é condições e hábitos de vida. Isso não serve só para pâncreas. Serve para tumor de mama, serve para tumor de próstata, para tumor coloretal. Condições e hábitos de vida é que faz modificações ou que consegue contrabalancear o lado bom para você evitar a doença. Então a gente sempre pede para que, primeira coisa, cesse o tabagismo. Né? Segundo, tenha uma ingesta de álcool mínima possível. A gente não fala pare de beber, mas tenha uma ingesta mínima possível. A gente sabe que mais que 10 gramas de álcool diários já aumenta o risco de câncer. Então, o que seria 10 gramas de álcool? Uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, mais do que isso já é fator de risco. Outro, controle a obesidade. Então, a obesidade está intimamente relacionada com câncer de pâncreas, com câncer do aparelho digestivo. Controle a obesidade. Evite o sedentarismo. Então, comece a praticar atividade física. Né? Tenha uma alimentação mais rica em fibras, frutas, verduras. Tenha uma noite de sono adequada, então durma pelo menos 7, 8 horas e evite estresse. Então são todos fatores que servem para tudo, né? Para todos os tipos de tumores. Né? A gente fala que existem 2 coisas, eu sempre falo isso para o paciente no consultório, existem 2 coisas que a gente não modifica. O nosso DNA, então se eu tenho uma história familiar pesada de tumor, predisposições genéticas, o meu DNA eu não consigo modificar ainda. E o envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer e todos os nossos órgãos vão envelhecer. O pâncreas vai envelhecer, o intestino vai envelhecer, o rim vai envelhecer. O envelhecimento vai aumentando a chance de tumor. Por isso que países desenvolvidos têm mais incidência de alguns tumores, porque a população vai envelhecer por mais tempo, né? Vão viver mais tempo. Então, 2 fatores que a gente não consegue mudar. A herança genética e o envelhecimento. Só que a gente tem que pesar o outro lado da balança. Então, a gente precisa começar a se policiar em atividade física, perda de peso, alimentação com qualidade, né? Para a gente tentar evitar esse risco de uma doença tão grave. E ter um melhor envelhecimento, então, né? A gente fala muito sobre isso. E acaba que sempre volta, né? Sobre a questão de hábitos saudáveis, sobre uma vida saudável, que, como o doutor muito bem disse, afeta todo o restante, né? A gente não fala mais sobre coisas isoladas, partes isoladas. É um todo e é um organismo que é um organismo vivo, muitas vezes. Então, doutores, eu acho que hoje a gente conseguiu explicar um pouco mais sobre essa doença, levantar essa pauta que é muito importante. Então, para quem está assistindo, entender um pouquinho mais,
horas. Então, a qualquer sinal, sintoma, acompanhamento médico é muito importante, né? Exames de rotina, acompanhar com um médico de confiança, acho que isso também faz diferença no dia a dia, né? Então, gostaria novamente de agradecer ao Dr. Leandro, Dr. Minoro, Dr. Ivan, é sempre uma honra e fica o convite para vir mais vezes ao São Lucas 24 horas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e com os colegas aí que são expert no assunto, né? São pessoas de confiança, né? Toda vez que eu tenho alguma dúvida ou preciso de alguma coisa, eu peço para o Dr. Ivan biopsiar, né? Eu consigo discutir com o Minoro também, que é um expert em cirurgia. Dizer que agora o COP também está aqui dentro do São Lucas, então, para tentar fazer um melhor atendimento aos pacientes do São Lucas, e toda vez que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada, Dr. Minoro. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter ajudado a esclarecer muitas dúvidas aí. Fica o convite mais vezes, Dr. Ivan também já faz parte do nosso... O câncer de pâncreas, ele é bem importante a gente falar sobre ele. Ele é silencioso, ele é de difícil tratamento e ele exige uma equipe multidisciplinar. Então, hoje nós estamos em 3 aqui falando, né, um endoscopista, um cirurgião minimamente invasivo, um cirurgião oncológico, porque a equipe é importante, né? Ele tem muitos fatores, muitos detalhes que o tratamento em conjunto é fundamental. Então, os pacientes que sofrem dessa doença precisam procurar serviços bem especializados, que isso faz a diferença. E se você tem história familiar, né, é importante discutir isso com o seu médico, além de ter todos esses cuidados, né, da saúde, dos hábitos de vida que o Dr. Leandro falou. Queria agradecer também pelo convite, é sempre um prazer aqui participar, falando um pouquinho de saúde e da nossa rotina de atendimentos e tratamentos aqui do hospital. Muito obrigada. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!